Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. No programa especial de hoje, com o tema Alimentação e Vida Saudável, apresentaremos uma bela coletânea com os episódios apresentados até aqui. Imagens, vivências e exemplos de pessoas que, assim como vocês, também buscam uma vida mais consciente. Zé, então bem-vindo ao Vida Consciente. Conta um pouquinho pra gente como é que é a história do Zé Forte, como é que chegou até aqui, um pouquinho a gente já teve a nossa conversa esses dias aí sobre toda a história do Zé, que é uma vida longa. Conta um pouquinho pra gente. Muito legal. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no espaço. A minha caminhada no ramo da gastronomia, ela tem aí mais ou menos uns 15 anos, né? Então, assim, iniciamos na parte de hotelaria. Foram 7 anos na parte de hotelaria, trabalhando em alguns países, em outros estados do Brasil. Grande aprendizado, grandes lições, grandes conhecimentos que foram adquiridos durante esse tempo. E aí, claro, fui trabalhando, fui pegando o gosto pela profissão, fui me interessando, e aí a gastronomia ela foi fazendo parte do dia a dia, né? Com o passar do tempo, me interessei mais pela parte gastronômica, porque essas experiências que eu tive na parte hoteleira foram sempre experiências ligadas assim. Então, eu estava trabalhando em uma pousada, mas dentro da pousada havia um restaurante gastronômico. E então, a gente fazia parte da equipe que fazia o atendimento desse restaurante. E a gastronomia foi despertando interesse, como, né, saber os detalhes, as preparações dos pratos, as receitas, saber como dizer ao cliente o que ele estava solicitando. Então, fui me interessando e fui buscando qualificações nessa parte. O verde, ele nasce de um propósito, né? Nosso propósito aqui realmente é trabalhar com o que a gente gosta, e a gente gosta da gastronomia, né? E as experiências passadas, elas também foram muito positivas, porque foi possível conhecer partes que era então necessário dar uma atenção maior, né? Então, quando se pensou nesse espaço, quando foram nascendo os primeiros pensamentos, a primeira questão foi sempre em buscar uma forma de construção, buscar uma forma de atuação, né? Utilizando recursos, utilizando materiais, utilizando a energia, de forma adequada e não exagerada, e não causando desperdícios. Então, ele nasce sim, ele é um lugar que tem diferentes pontos, diferentes características, mas com esse propósito. Então, assim, realmente de fazer algo diferenciado, trabalhar com o que se gosta, buscando sempre o bom aproveitamento. E quando eu falo bom aproveitamento, eu estou falando das energias. E a energia, para mim, é uma forma geral. Então, assim, a energia de uma pessoa que está trabalhando aqui, a energia dos recursos naturais que a gente utiliza no dia a dia da profissão, a energia dos insumos que chegaram até a nossa cozinha.
Então é isso, trabalhar com gastronomia, conseguir adequar o que se gosta com uma forma atualizada do dia a dia, né? Então buscando sempre um bom aproveitamento do alimento, buscando sempre destinar todos os resíduos ao seu local de forma correta, então se classifica, se destina todo o lixo, desta forma durante todos os dias de trabalho. Que isso é uma situação extremamente interessante, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui. Qual é o tamanho do saquinho de lixo que sai por dia? É muito pequeno, realmente é muito pequeno. Mas claro, né? Por que ele é pequeno? Porque também tem uma organização e um pensamento por trás disso, né? Então, aqui não é um espaço que oferece, que disponibiliza um cardápio longo, né? Eu acho que isso está completamente desatualizado. Então, nós temos um cardápio enxuto. Pode-se dizer que é uma cozinha do dia. Então, a gente recebe o ingrediente do dia, manipula, trabalha e serve ele à noite, né? Então, pensando dessa forma, a gente consegue ter um bom aproveitamento e aí sim o descarte ele é muito pequeno. E isso me deixa muito contente. A gente está no 3º ano de atuação e desde a primeira semana a gente sempre então destinou todos os recursos e destinou os resíduos aos seus locais corretos, né? E isso é muito gratificante, ou seja, trabalhar com o que se gosta, mas adequado a um momento, a uma atualidade. Essa é a ideia. Então, assim, somos pequenos, temos apenas 35 lugares, né? Então a gente não trabalha com aquele critério de limite, de horário, de reserva, que o cliente precisa chegar até um determinado horário. Então aqui o cliente faz a reserva para o melhor horário para ele, né? A mesa está destinada a ele, né? Como tu disse, não é vergonha, né? Não acho errado com que os ingredientes terminem durante uma noite de trabalho, porque eu mesmo vou em busca dos ingredientes, eu mesmo vou aos fornecedores e compro todos esses ingredientes. E a ideia é servir uma alimentação fresca. Então, eu faço a minha lista de compras e saio e vou até o mercado público, por exemplo, né? E aí nessa lista tem camarão, tem peixe, tem polvo, tem lula, mas nem sempre eu encontro tudo que eu coloquei na lista. Então, eu prefiro mudar, ou seja, lá no mercado ajustar o meu plano de cardápio para essa semana, para essa noite, do que então servir um produto congelado ou do que então servir um produto que vai vir de um local muito distante, onde já vai ter a condição de causar outro tipo de impacto também, né? Então a ideia, ou eu sempre digo que a gente, quando vai então ao restaurante e busca uma alimentação, que essa alimentação realmente seja capaz de nutrir, né, de satisfazer a diversos critérios. E aí sim, o resultado, o contentamento, a alegria, né, a satisfação, ela chega, né? Ela vem naturalmente. Ela vem naturalmente, Dentro desta cultura, uma das coisas que eu também gosto e me chamou a atenção é que tu também não abre todo dia, né? Ou seja, aquele peso do compromisso do todo dia, do toda hora. Tem os dias certos e teu público hoje já entende isto. Já entende, parece até uma coisa meio maluca, assim, né? A gente pode até usar esse termo, mas realmente não abre todo dia, né? O Verde ele é um espaço gastronômico, então esse espaço ele está destinado basicamente a 3 tipos de atividades. Então sempre às terças-feiras ocorrem oficinas de gastronomia, né? As oficinas elas são demonstrativas, as pessoas que participam ficam conosco dentro da cozinha e degustam, provam, e as oficinas elas são sempre uma oportunidade para que o cliente, para que as pessoas aqui da região, de outras cidades, possam ter um contato realmente com o que a gente pratica no dia a dia. Então, o que eles acabam, a forma como eles participam de uma oficina e conhecem o trabalho é o mesmo que a gente pratica durante
as atividades de bistrô. Vamos conversar aqui com o Zeca, que, assim como estamos vendo aqui, é uma pessoa que está totalmente integrado à natureza, né? Temos o Zeca orgânico, né? Trabalha com seus produtos orgânicos, ele vai falar aqui pra gente. Temos aqui algumas amostras e algumas degustações que a gente já fez aqui. Então, Zeca, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado por nos receber aqui. E conta um pouquinho pra gente da origem, da essência do Zeca, como é que o Zeca foi parar assim tão pertinho da natureza. Bom, Marcelo, essa história começa assim lá pelos anos 80, né, que eu comecei a transitar com a coisa da alimentação, né, que já vinha de família também, né. A minha família de origem, meu pai produzia muita coisa em casa, né, eles eram professores os dois, então a gente sempre conviveu com essa coisa da horta caseira, a mãe fazendo toda a alimentação em casa, né, para nós filhos, né, numa família grande. E lá pelos anos 80 eu comecei a tomar um contato assim com uma questão mais ligada a meio ambiente e alimentação, né. Nesse período aí lutando por questões de tratamento de efluentes, diminuir a poluição no Rio dos Sinos, né. E isso foi me trazendo uma forma de consciência também, né? Porque eu trabalhava numa área que era bem diferente, eu trabalhava no ramo da indústria metalúrgica. E foi me puxando para a coisa de tomar mais consciência do meu corpo, da minha vida, do que eu estou fazendo aqui, né? O que a gente pode promover, né? De mudanças, né? Então essa mudança veio me pegando ali, né, por esse perfil. Há quantos anos? Isso está então lá em 86, por ali, mais concretamente. Daí em 88, de 88 para 89, eu resolvi largar o meu trabalho, né, sair da indústria e começar então a trabalhar com alimentação. Eu resolvi então montar um pequeno comércio. Naquela época, comecei em 89, então. Naquele período eu saí de São Leopoldo e fui morar em Igrejinha, onde eu montei a primeira casa natural lá, a Essência da Terra. Trabalhei alguns anos em Igrejinha, depois de Igrejinha eu resolvi mudar, morei um ano ali na entrada de Gramado, em Moreira, trabalhando com ervas, com o pessoal que trabalha com ervas até hoje lá.
pessoal do sítio Apiquários. E depois retornei para São Leopoldo, então com essa ideia de retomar a coisa da loja de produtos naturais e biscoitaria, e fui trabalhando com isso, né? Alguns anos. Depois mudei um pouco o ramo, assim, comecei a trabalhar só com biscoitaria integral, acabei vendendo bastante biscoito por aí. E retornei de novo para a loja, e nesse período conheci o pessoal do Vale do Ser, né, através da minha irmã, e nós fizemos uma parceria de começar a fazer alimentação, então, para os retiros, né. Eu fui vendo possibilidades de trabalho, né, a coisa do empreendedorismo também, que eu acho que às vezes eu tenho uma certa dificuldade, tu tem que ser mais voraz, né, e o mercado te exige isso, e eu vinha numa onda já oposta a isso, eu digo, pô, mas como é que eu vou conciliar, né, o meu lado empreendedor com o lado mais tranquilo? Então eu fui mudando coisas, né, que eu achava que não era o meu objetivo central, né, querer ser um grande empreendedor, um grande empresário. Reduzi a minha estrutura, né, fiquei só com a loja de produtos naturais, trabalhando ali, fazendo os trabalhos do Vale do Ser. E nesse meio tempo, a loja também me dava mais despesa e já me prendia tanto também, porque era uma vida de lojista, tu começa de manhã cedo e sai tarde da noite. E nesse processo, eu passei a fazer feira, então. Resolvi fechar a loja e comecei a fazer feira com produtos naturais, que eu mesmo produzia, né? Levei minha estrutura toda para casa, comecei a trabalhar em casa. E de uma forma muito mais tranquila, né? Isso me acalmou bastante, vivia estressado. E comecei a ver rendimentos também, porque a estrutura de loja só dava gastos e eu não alcançava os objetivos. Então, essas mudanças todas, né? Hoje sou um feirante, né, também, e chefe de cozinha, né, que é os trabalhos de foco principal. Mas na minha vida pessoal eu percebo, assim, todas essas mudanças que foram me trazendo até aqui sempre muito ligado ao meio ambiente, e uma coisa mais de consciência de si, né, tomar consciência através do que tu está fazendo, do teu alimento, o que tu pode proporcionar para outras pessoas, né? E estimular que as pessoas também podem mudar e acreditar nos seus projetos, né? Botar na prática. Estamos aqui no Zapata Cervejaria Rural com o Felipe de Paula. Olá, bem-vindo, obrigado por nos receber. Obrigado. Então a Zapata é a primeira farm beer do Brasil, né? Uma cervejaria onde, né, vocês estão vendo aqui, temos a mata atrás, vocês vão ver o pomar, toda a estrutura aqui que a gente tem,
como uma fazenda de fato, e conhecer a história do Felipe, o caminhar do Felipe que chegou aqui nesse diferencial todo nessa fábrica que hoje fábrica rural, que já é uma fábrica, né, de representação nacional já aqui dentro de uma fazenda, de um sítio. Bem-vindo. Obrigado, Marcelo, obrigado pelo programa e parabéns pelo programa, obrigado pelo convite. É muito bacana estar conseguindo compartilhar com todo mundo aí um pouco da nossa trajetória, né, do que a gente idealizou. Essa fábrica é um pouco diferenciada, né? Eu me formei como biologia pela URGS e biotecnologia, sou da campanha de São Borja, então a raiz rural, a raiz do campo vem desde a minha infância, e eu acho que quando a gente começou a idealizar a ideia de construir uma fábrica, a gente queria trazer um pouco desse conceito, desses valores para o ato de construir receitas, para a questão de técnica e assim por diante. Então comecei a desenvolver cervejas lá em 2009 como cervejeiro caseiro, e quando eu adquiri o sítio Del Bosque, onde a Zapata está inserida, em 2012 a gente começou a construir um plano de negócio para uma cervejaria, que no caso seria a primeira farmhouse brewery, ou cervejaria de fazenda do Brasil, né? Que é um conceito franco-belga que os Estados Unidos agregou na década de 80 e veio trazendo grandes novidades e inovação no mercado cervejeiro. Essas cervejarias que estão mais entregadas com a natureza e buscam na natureza a inspiração das suas cervejas, né? Então a Zapata ela foi fundada mesmo em janeiro de 2015, então durante 2 anos, desde 2012 até final de 2014, ali 15, a gente começou a desenvolver receitas, testar equipamento, testar a questão dos resíduos e assim por diante. Nessa minha trajetória com o Felipe de Paula, né, eu fui testando cervejas, fui me especializando muito na questão de permacultura, agrofloresta, na interação do meio ambiente, como tu falaste, ou na natureza, para a consolidação de receitas e técnicas. E através desse estudo, eu consegui criar essa fábrica que é um pouco diferenciada, que nem a gente estava comentando, né? Eu me despertei a paixão mesmo por cerveja artesanal quando eu fui fazer metade da minha faculdade na Espanha, em Barcelona. Lá eu tive contato com a cervejaria Dan, é um grupo que faz muitas cervejas lá em Barcelona, e lá eu era microbiologista de formação, como responsável técnico lá, da questão de análise sensorial, análise microbiológica, no laboratório à parte ali. E aí eu descobri cervejas diferenciadas. Dali me despertou, conheci vários rótulos na Europa, e quando eu voltei não tinha esses rótulos no Brasil, eu resolvi, já com o meu know-how de biólogo e biotecnólogo, fazer a própria cerveja. E deu certo. Ficou boa, a galera se divertiu, meus amigos, a gente fazia um evento solidário chamado Rangueira Solidária, onde eu colocava cerveja e comida e o pessoal doava agasalhos. Eram minhas cobaias, era o meu laboratório ali. E daí a paixão foi ficando cada vez maior pelo ato de fazer cerveja. Era muito curioso como acontecem todas as transformações, desde o malte até virar cerveja, pelo processo enzimático de conversão do amido em açúcar, depois a parte de esse mosto adocicado entrar em equilíbrio com o amargor do lúpulo. E aí todo o processo de fermentação, né, a produção alcoólica que é linda, e os aromas que libera, os sabores que a gente consegue atingir. E entrou na minha vida como um vírus, assim, não saiu mais do meu sangue, e aí a gente começou a desenvolver esse projeto que hoje já tem aí, vamos fazer 4 anos já nessa caminhada de levar esse conceito para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Então a gente olhar o líquido não só como bebida alcoólica, entretenimento, olhar como cultura, como alimento, a gente consegue levar também algo a mais do que o líquido, e sim cultura, que é um pouco do que a gente traz nos nossos rótulos, na concepção da Zapata. Eu acho que existe um elo muito grande entre todos os produtos que a gente consome hoje em dia, entre como é feito e quem consome. Eu acho que as cervejarias artesanais, como uma revolução no mercado, como uma tendência, ela estreita isso.
possibilitando a pessoa chegar um growler, que é uma garrafa maior para encher a cerveja, e na fábrica encher aqueles 2 litros para um assado, para um churrasco, para uma janta em casa. Isso seria incabível se a gente fosse pensar mais ou menos 5 a 10 anos atrás. E hoje é bem plausível. Imagina que a gente tem mais de 50 cervejarias só na região metropolitana de Porto Alegre e quase 200 no Rio Grande do Sul. É bem provável que no raio de 30 km da tua casa vai ter alguma cervejaria que pode abrir tuas portas para tu pegar diretamente com a fonte. E nós não seríamos diferentes, né? Então a nossa porteira está constantemente aberta. Para essa visão da cerveja muito mais como uma bebida alcoólica, assim como um alimento.